Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje então é para a gente conversar um pouquinho sobre a reivindicação dos direitos das mulheres da Mary Wollstonecraft. Essa edição que eu tenho aqui é da Edipro e a tradução é da Andrea Reis do Carmo. Esse aqui foi um livro então que eu li para uma disciplina do mestrado esse ano e eu estava um pouco reticente de fazer um vídeo sobre ele porque ele é um livro um pouco mais de filosofia, não é o tipo de coisa que eu normalmente leio e eu acho um pouco esquisito falar sobre esse tipo de literatura, mas vários de vocês pediram, falaram que gostariam de ver o vídeo, então estou aqui fazendo o vídeo. Mas eu queria dizer que eu vou deixar uns links ali embaixo, tem tanto um vídeo da Linha Aimee falando sobre o livro, super completo, um vídeo muito legal, eu indico bastante o vídeo dela. E tem também o vídeo de uma socióloga chamada, tô colando o nome dela, Maria Elígia Quartin de Moraes, e ela fala lá no YouTube da Boitempo, a pessoa da Boitempo tem outra edição desse livro aqui, ela fala sobre a atualidade do pensamento da Mary Wollstonecraft, que é um vídeo também bem interessante. Então esses links vão estar ali embaixo para caso alguém queira ir mais alguma informação. Bom, a Mary Wollstonecraft é uma autora inglesa, ela nasceu em 1759 e faleceu em 1797, e esse livro aqui foi publicado em 1792. Ele é tido como um precursor do feminismo, porque ainda que ela não comece o feminismo propriamente dito, ela não está dentro desse movimento ainda, ela é anterior, ela já começa a trazer um pensamento crítico feminista, quer dizer que ela começa a perceber aspectos da sociedade que não põem mulheres e homens em pé de igualdade e começa a criticar isso. Aliás, sobre essa coisa da história do feminismo, eu vou indicar também alguns vídeos que a Carol fez no canal dela sobre as ondas do feminismo, também vai estar ali embaixo, muitos links nesse vídeo. Eu acho legal falar um pouquinho sobre ela antes de falar um pouco mais sobre o livro, porque eu acho que muito do que ela faz, assim, muitos aspectos da vida dela ajudam a gente a entender um pouco mais o pensamento dela depois. Aliás, a Virginia Woolf tem um ensaio sobre a Mary Wollstonecraft que eu acho bem legal e ela faz esse percurso também de falar um pouco sobre a vida dela. E a gente tem esse ensaio no livro O Valor do Riso, aquele livro de ensaios que saiu pela Kozak Naive. Bom, de qualquer forma, a Mary Wollstonecraft então nasceu ali numa família burguesa, mas não extremamente rica. E o irmão dela acaba assumindo os negócios da família quando o pai falece, mas as coisas não vão muito bem. Então a chance dela conseguir um casamento bom vai diminuindo com o tempo. Com isso ela tem que começar a trabalhar. E uma das coisas que ela vai fazer é ser instrutora, assim, cuidar de crianças, dar aula para crianças e também vai trabalhar numa escola. Então ela vai entrar muito em contato com esse ambiente da educação. Aos poucos ela começa a se aproximar de outros círculos religiosos e intelectuais que diminuem um pouco essa diferença tão marcada da época entre homens e mulheres. E ela começa também a desenvolver a ideia de uma escola para meninas que educasse homens e mulheres de uma maneira igual. O que ela começa a perceber é que essa criação diferente faz com que as mulheres não sejam aptas para viver em sociedade. Porque, por exemplo, se as meninas não treinam o corpo, elas não vão conseguir andar, não vão conseguir ter filhos, não vão ter saúde suficiente para desempenhar o papel de mulher na sociedade. Intelectualmente é a mesma coisa, ela acredita que as mulheres devem ser educadas intelectualmente até para poder ser mães de crianças e poder passar isso para as crianças também. Então ela vê na desigualdade a educação de homens e mulheres uma falta da sociedade como um todo. Ela tem também uma filha fora do casamento, que na época era um tabu gigantesco. Ela vai para a França na época da Revolução Francesa, então ela entra em contato com todo esse espírito do tempo que está acontecendo ali. E uma coisa que eu acho muito legal pra gente que está aqui falando sobre literatura e que gosta de livros é que mais tarde ela vai casar com um filósofo e vai ter uma segunda filha
que é a Mary Shelley, né, escritora do Frankenstein. Elas não conviveram muito, a Mary Wollstonecraft acaba falecendo por problemas decorrentes do parto, então elas ali não tem uma influência direta da Mary Wollstonecraft na Mary Shelley, mas enfim, é uma curiosidade interessante. Bom, então esse livro, publicado em 1792, é o momento em que ela formalmente, assim, que ela escreve formalmente a sua crítica ao pensamento da época, principalmente voltado à educação da mulher, ao papel da mulher na sociedade, mas principalmente voltado para a educação das mulheres. Ela responde, assim, ela vai mencionar muitas pessoas, assim, ela vai criticar e concordar, enfim, ela vai articular ali um pensamento muito grande com várias pessoas, mas ela vai principalmente fazer uma crítica ao Rousseau e também ao pensamento da época, porque a gente está nessa época do iluminismo, da racionalidade, então a razão é tão forte e tal, só que todos esses autores pensam esse tipo de coisa para os homens, não para as mulheres. Então é exatamente isso que ela vai cutucar, ela vai falar, as mulheres têm que ter acesso a isso também. E ela faz isso de um jeito muito interessante, porque ela vai fazer isso no âmbito filosófico, ela escreve uma obra filosófica, né? E não era um espaço para as mulheres da época, assim, as mulheres não escreviam esse tipo de literatura, as mulheres não escreviam esse tipo de obra. Então isso também é bastante chocante, porque ela não só está defendendo uma opinião, mas ela está entrando num âmbito de discussão que não cabia as mulheres entrarem. O que eu acho muito, muito, muito legal. A Olympe de Gouges, por exemplo, vai fazer algo parecido na França, mas ela vai fazer isso do ponto de vista político, também um ambiente que não era permitido para as mulheres. Mas elas vão, enfim, elas vão acessar essa crítica, esse debate a partir de pontos diferentes. Uma coisa que eu acho muito legal desse livro aqui é que ela encara o estado das... Então, acho que é um pouco de background, assim, é que as mulheres eram vistas como essa coisa extremamente sentimental, que não seriam capazes de aprender coisas, que não seriam capazes de ser racionais. Então ela vai... Esse era o pensamento típico da mulher. Então a mulher tinha que aprender a bordar, a ler romance, a cuidar da casa, e esse âmbito doméstico era o que competia às mulheres. E o que ela vai falar é que as mulheres não são assim porque elas são naturalmente assim, mas que isso é resultado da maneira com que elas são criadas. Então ela vai colocar as mulheres, o estado das mulheres, como um resultado do tempo, um resultado da sociedade. A sociedade que faz que as mulheres sejam assim. Se a gente educar as meninas de outras formas, se elas estiverem incluídas em outros círculos, elas vão ser diferentes e elas vão ser tão capazes de uma discussão quanto qualquer outra pessoa. E eu acho que é mais ou menos essa a centralidade do pensamento dela. Como vocês podem ver, o livro ele é um pouco grande, então ela vai debater várias minúcias disso, vai trazer vários autores, várias vozes para debater, para concordar, para discordar. A Aline vai, no vídeo dela, explicitar um pouco mais esses momentos, caso alguém queira dar uma olhada, indico muito. Mas eu acho muito interessante pensar como ela já, em 1792, trouxe para o debate várias questões que ainda são questões hoje, né? Eu acho que a gente já avançou em muitos aspectos mesmo. A questão da educação, pelo menos aonde a gente está, já é bem mais acessível. Mas ainda assim ela tem assuntos muito, muito legais e é um livro bem interessante. Ele não é um livro difícil, assim, eu acho que quando a gente diz é um livro de filosofia e tal, a gente pode ter um pé atrás, ele não é exatamente difícil. A questão é que ela dialoga com muitas pessoas, eu tenho uma dificuldade um pouco, bastante pessoal, em relação a acompanhar essas discussões quando eu não sei quem são as pessoas de quem estão falando e tal. Mas o texto em si não é difícil, a argumentação dela em si não é difícil. Então eu acho que é um livro bem legal de se ler, caso alguém tenha interesse nesse tema e nesse período também. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixando bem claro que é uma introdução, um comentário muito breve sobre o livro, né? Eu acho que o livro tem muitas coisas aí.
E espero que sirva de incentivo para que vocês conheçam um pouco mais a história do livro e a história da Mary Wollstonecraft, que foi uma figura muito interessante também. Espero que vocês tenham gostado. Caso alguém já tenha lido também, me avisem o que vocês acharam nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.